Bom, gente, olha só. Na aula passada, a gente estava falando a respeito. Eu falei da independência, né, do processo de independência, das dificuldades da aceitação por parte dos brasileiros, né, entre aspas. A gente fala brasileiro, mas não existia ainda um projeto de Brasil, projeto de Estado-nação, né? Então, a dificuldade de aceitação desses brasileiros, tá? Desses ditos brasileiros, a esse governo de Dom Pedro I, né, proclamado o primeiro imperador do Brasil, os conflitos ocorridos nessa época, né, a abdicação de Dom Pedro em favor do seu filho, o Pedro de Orleans, né, que viria a ser o Dom Pedro II, e aí, isso em 1831, e aí nós temos um período, né, que o trono fica, entre aspas, vago, né, de 831 até 1840, que é o chamado período regencial. E uma característica que vocês vão ver aí, que é uma constante, né, seja no Brasil colônia, no Brasil primeiro império, primeiro reinado, nesse segundo reinado, período regencial, e depois quando Dom Pedro II assume, são as revoltas, né, as revoltas que contestam a forma de governo, certo? Então, não foi... o Brasil nunca teve um período pacífico, né? Sempre foi de constante revolta, de insatisfação, seja da população, seja das camadas médias, seja das camadas de homens vivos ou ex-escravos, tá? Isso vai ser uma constante o quê? Nesse período regencial, quando você tem ali a sabinada, a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, né, que eu falei na aula passada, a Revolução Farroupilha, e agora a gente tem, nesse período, para a gente entender como se dá como se dá o golpe da maioridade, certo? O golpe que vai colocar Dom Pedro II no poder, como... Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. Quais são os fatores que vão resultar nisso daí? Então, primeiro, para a gente entender, durante o período regencial, você tem as agremiações políticas, os grupos políticos divididos entre os liberais moderados e os liberais exaltados. Então, de forma bem simples para entender, os liberais exaltados desejavam o quê? Uma manutenção da monarquia, certo? E uma maior autonomia das províncias, certo? Quase que um formato federativo. Então, essas províncias, né, que são os estados hoje, elas teriam mais autonomia na escolha dos seus dirigentes, governantes, nas suas leis, arrecadação de impostos. Então, autonomia administrativa e autonomia política, beleza? Os liberais moderados, eles eram a favor de um fortalecimento do parlamento, isso se resume em Câmara e Senado, certo? Com uma menor autonomia das províncias. Por quê? Para manter uma união, né, dessas províncias, de forma que manteria a união desse reino, ou seja, com o poder centralizado aonde? Lá no Rio de Janeiro, o poder imperial central. Beleza? Tá claro até aí? Então, é nesse período aqui que você tem essa definição política e ainda tem um grupo chamado de caramurus que eles queriam o quê? Eles eram uma espécie de conservadores, vamos dizer assim, que queriam a volta de Dom Pedro I. São aqueles apoiadores de Dom Pedro I que queriam a volta de Dom Pedro I ao poder. Ou seja, que ele retornasse a Portugal, certo? E assumisse o poder aqui, beleza? E aí, nesse contexto aqui, você vai ter o surgimento de um fenômeno chamado de coronelismo. Esse coronelismo vai perdurar aqui no Brasil até 1930, com Vargas, que vai acabar com isso daí, certo? E essas oligarquias, a formação das oligarquias, certo? O que vai ser isso daqui? Lá em 1831, você tem, dentro desse período regencial, a criação da Guarda Nacional, que seria o quê? Uma espécie de milícia, certo? Uma espécie de milícia que tinha por intenção reduzir o poder do exército, tá?
em um enfraquecimento do poder do Exército. Dentro dessa Guarda Nacional, o que é que você tinha aí? Você vai ver uma estratégia do governo para poder manter o controle, certo? O controle, o apoio dessas províncias e dar a elas alguma autonomia. Porque o que acontece? O que vai ser essa criação dessas milícias aí? Os grandes proprietários rurais, os grandes donos de terra, eles tinham autorização para criarem uma guarda que estaria sob o seu comando, isso em cada província, beleza? E claro que para fazer isso daí, aí cai naquela mesma questão do voto ou da participação na vida política, né, do Império, de poder se candidatar, por exemplo, a um cargo público, né, seja deputado ou senador. Teria que ter uma renda. Então, 500 mil réis para você ter autorização do Império para formar uma guarda, né, uma guarda nacional, fazer parte da Guarda Nacional, que iria agir nessas províncias, beleza? E dentro disso daí, você tem o quê? Os coronéis vão receber autorização do Estado, né, do Império, no caso, e vão receber patentes. Por isso que os grandes proprietários rurais vão ser chamados de coronéis, tá? E isso aí vai, igual eu falei para vocês, vai perdurar até 1930. E quem eles colocavam nisso, né, para fazer parte dessa guarda? Os seus protegidos, né, parentes próximos, ok? E dentro disso daí eles tinham o quê? Autonomia dentro da província para mandar e desmandar, certo? Tinha autoridade. Então, dessa formação dessa Guarda Nacional é que vai surgir o fenômeno do coronelismo, ok? Gente, está claro até aí? O áudio, a imagem está ok? Alguma dúvida até agora? Não. Beleza. Então, olha só. E aí, você vai ter também uma formação das oligarquias. Por quê? Dentro dessa autonomia que foi dada às províncias, você tem as oligarquias que são quem? Os produtores rurais, os grandes proprietários de terra, deixa eu ajeitar essa câmera aqui, os grandes proprietários de terra que vão ter o controle, tá? E vão apoiar esse império. De que forma eles vão fazer isso? Vai haver uma divisão aí, por exemplo, nos impostos. O que for arrecadado de imposto nas províncias de produtos exportados fica na província, beleza? E aí, o que for arrecadado de imposto de produtos importados fica com o Império. Através disso daí, o Império consegue manter o seu poder, certo? Principalmente na região centro-sul ali, tá? E recebe apoio das demais províncias. Claro que não vai haver uma interferência do Império, certo? Do governo do Império, nessas oligarquias regionais. Então, você tem o Império governando, arrecadando imposto do que é importado, de produtos importados, e as oligarquias, elas vão comandar essas regiões, tá? Então, você tem dentro dessas oligarquias a figura do coronel, que é aquele cara que vai mandar e desmandar. Quem já viu novela aí, filme, né? O Alto da Compadecida retrata bem isso daí. É uma característica, né, das regiões do interior, do sertão, tá? E quando eu falar para vocês de sertão, lembrem-se que não estou me referindo somente ao Nordeste. Você tem sertão do Mato Grosso, sertão de Minas Gerais, sertão de Goiás. Por quê? O sertão, eles faz referência ao interior. Beleza? Tá claro até aí? Então, olha só. Dentro desse contexto aqui, os liberais vão forçar o golpe da maioridade, fazer com que Dom Pedro II seja coroado imperador com 15 anos incompletos, e a partir daí a gente termina o período regencial e inicia o segundo reinado. Segundo reinado esse que vai de 1840 até 1889, certo? Dentro disso daí, esse segundo reinado ele vai ter várias crises,
certo? Vai passar por várias crises. Você vai ter a questão da Guerra do Paraguai, tá? Onde você tem o envolvimento do Exército Brasileiro, o envolvimento, não, a participação do Exército, a participação de negros, certo? Que tem a promessa de receber a liberdade ao término desse conflito, tá? O Exército vai voltar dessa Guerra do Paraguai fortalecido como uma instituição que remete à ordem, tá? Que remete à segurança nacional, então vai voltar fortalecido, e o Exército vai ser um ponto que vai contribuir para essa crise do Segundo Império, tá? Essa influência, esse poder do Exército. Você vai ter a questão escravista, tá? A lei do ventre livre, lei Eusébio de Queiroz, tá? A lei sexagenário. Você vai ter a proibição do tráfico negreiro, tá? Com essa proibição do tráfico negreiro, reduz a entrada de escravizados no Brasil, e com isso o preço do escravo aumenta, tá? O preço do escravizado vai aumentar. Você tem a vinda do trabalhador europeu, o trabalhador assalariado, então você vai ter uma gradativa substituição do trabalho escravizado pelo trabalho assalariado. Esse trabalhador europeu que vem para o Brasil, ele vem com a promessa de ganho de salário, né, de uma vida melhor, só que eles já entram no Brasil endividados, que tem que pagar a viagem, etc. Então, a abolição da escravidão vai ser um fator de crise para o Império, a participação do Exército, certo? Dizem até que, isso sem comprovação nos livros, né, mas fala que um nobre chegou na princesa Isabel no dia que no 13 de maio, né, de 1888, quando ela assinou a Lei Áurea, e falou para ela, perguntou: eu consegui ganhar a batalha? Ele fala: sim, mas com isso você perdeu o trono. E aí, o exemplo mais claro disso é que em 1889, no 15 de novembro, foi proclamada a República, né? Então você tem, dentro desse contexto aqui do Segundo Reinado, Guerra do Paraguai, certo? Guerra do Paraguai vai ser um fator de crise, principalmente pela interferência do Exército, a abolição da escravidão, ok? Primeiro você tem proibição do tráfico negreiro, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, certo? Depois, a abolição da escravidão em si. Então, isso aí vai ser fator de crise para que esse império seja proclamada a República, né, no dia 15 de novembro. Então, por fim, a esse reinado aqui. Eles tinham os republicanos, né, que tinham apoio do Exército. Claro que tem que lembrar que não era todo o Exército que apoiava a República, tá? Uma pequena minoria era a favor da manutenção de Dom Pedro e do Império, certo? Mas tinha aquela questão que eu falei na última aula, né? O Brasil era uma nação, certo? Era um
Então, olha só. Como a gente estava falando aí, o Império vai passar por uma crise, né? Vai ter uma crise agora. Então, olha só. Você tem a oposição ao governo, tá? A oposição ao governo devido ao trabalho escravo, né? Parte da população, os abolicionistas, os republicanos eram contra o trabalho escravo, os militares, tá? Eram contra o governo de Dom Pedro, e aí você vai ter, finalmente, em 1888, a proclamação, a abolição da escravidão. E com isso, vai ter praticamente uma pá de cal nesse governo de Dom Pedro II. Então você tem a questão militar, a questão religiosa, onde a igreja questionava a soberania do Estado, a separação entre igreja e Estado, tá? O Dom Pedro promove uma separação entre igreja e Estado. E, por exemplo, a igreja solta um documento, libera um documento que proíbe a participação e pede a expulsão, né, a excomunhão de membros da igreja que fizessem parte de sociedades secretas ou seitas. Por exemplo, a maçonaria. E aí, o Dom Pedro II vai rasgar esse documento, vai passar por cima dele, porque ele próprio era um maçom. Então, aí você vai ter, após a abolição da escravidão, Dom Pedro perde apoio dos produtores rurais, dos grandes produtores, que eles perdem a sua força de trabalho, perde o apoio da igreja, já não tem o apoio dos militares, certo? Então, isso aí vai resultar no 15 de novembro, nessa abolição da escravidão, certo? Desculpa, nessa proclamação da República, beleza? Então, o fim do regime monárquico vai ser resultante de quê? De uma série de fatores que o peso, né, a importância dele, a relevância não é idêntica, né? Você tem forças de características muito diversas, certo? Então, você tem, de um lado, por exemplo, o exército, um setor, parte da burguesia, a burguesia cafeeira, né? Que o Brasil, até então, aí, o café era o que fazia a economia brasileira funcionar, tá? E aí, a respeito da abolição, as iniciativas do imperador, do Dom Pedro II, com relação à extinção da escravidão, primeiro ele tenta a extinção gradativa, certo? Desse sistema escravista, e vai, aos poucos, né, já provocando ressentimento nesses proprietários rurais, nesses produtores de café, principalmente ali da região do Vale do Paraíba, lá em São Paulo, que vão se desiludindo com o imperador, de quem eles esperavam mais apoio, né, que esperavam do imperador uma atitude de defesa aos seus interesses, os interesses dos cafeicultores, tá? E com isso o regime vai perder, o regime imperial, com essa insatisfação dos cafeicultores, vai perder a principal base de apoio, certo? Então, isso lá no dia 15 de novembro de 1889, né, nas primeiras horas da manhã, o que acontece? A tropa, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Marcha para o Ministério da Guerra, e lá ele vai, juntamente com os outros líderes monarquistas, vai promover a queda da monarquia. Então, no dia seguinte, no dia 16, a República estava consolidada, certo? Então, põe fim ao Império, ao governo imperial, Dom Pedro II no poder, e aí é instituída a República, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte, após essa proclamação da República, a gente tem dois períodos distintos. A primeira fase, né, do Brasil republicano, ela é chamada de República da Espada, certo? De 1889 até 1894. Ela tem, os militares vão ter influência nesses primeiros anos da República, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto representam o governo militar nessa primeira fase da República, e aí depois você tem a República das Oligarquias. Então, a política do país, nesse período aí, a partir de 1894, ela vai ser dirigida por oligarquias agrárias
e por representantes civis na presidência, certo? Então, os interesses do país vão estar na mão, os interesses do país vão estar na mão dessas oligarquias agrárias. Quem são as oligarquias? Aqueles que tiveram o seu poder, né, aumentado, que surgiu aqui lá no Segundo Reinado. Beleza? Gente, está claro até aí? Deu para entender essa divisão? A crise do Império, a proclamação da República e como que vai ser, como vão ser esses primeiros anos. Então, você vai ter aí primeiro, ó, nesse primeiro ano, no primeiro período republicano, na chamada República da Espada, os militares no poder, certo? Exercendo o poder, e a partir daí, 1894, você vai ter a chamada República Oligárquica. Então, esse poder na República Oligárquica, ele passa a ser controlado pelas oligarquias rurais, certo? A chamada República do Café com Leite, os acordos e as alianças entre presidente e governadores dos estados. Então, você tem uma política dos governadores. Isso quer dizer o quê? Primeiro, República do Café com Leite, aquela coisinha que todo mundo sabe, né? Faziam a alternância de poder. Ora, você tem um governante, um presidente de São Paulo, ora, você tem um presidente escolhido por Minas Gerais. Tá? Então, você tem o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Eles fazem a alternância de poder. Minas, que era um grande produtor de leite, São Paulo, produtor de café, por isso essa denominação República do Café com Leite. Lembrando que, mesmo havendo essa alternância de poder entre essas duas regiões, Minas e São Paulo, a gente não pode esquecer que houve uma tentativa de uma fundação, de uma criação de um partido em âmbito nacional, certo? Se eu não me engano, era PRN, Partido Republicano Nacional, onde você teria a participação, a influência e o protagonismo de políticos de outras regiões, certo? Principalmente do Nordeste e da região Sul, ok? Isso aí não se consolida, tá? Então, você tem, nessa chamada República do Café com Leite, tem um protagonismo de Minas e São Paulo, mas os outros estados também têm a sua participação, mesmo que seja menor. E aí você tem nisso a aliança entre os presidentes e governadores, tá? Então, o presidente do Brasil e os governadores dos estados, eles fazem as suas alianças. Isso quer dizer o quê? Essa chamada política de governadores. Eles apoiam sempre o presidente nas suas decisões e o presidente não interfere nas decisões regionais, certo? Então, você tem as oligarquias que comandam essas regiões, elas têm autonomia, beleza? Então, você tem uma certa autonomia das províncias. E aí, outra característica principal, certo? A prática do coronelismo. Os mandos e desmandos dos coronéis, certo? Por exemplo, no sistema eleitoral, a prática do voto de cabresto, né, onde o coronel indicava em quem os seus agregados, ou os funcionários, ou os trabalhadores da sua fazenda e da cidade iriam votar no candidato que ele estivesse apoiando. Então, por isso vocês já viram aquelas charges, né, onde tem o coronel chegando na sessão eleitoral e levando o eleitor, puxando pelo cabresto, né, o chamado voto de cabresto mesmo. Tá? Então, essas vão ser as características dessa república oligárquica. Tá? A República do Café com Leite, ela vai ser um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha. Tá? A gente tem a República da Espada, certo? E a chamada República Velha. Esse acordo é firmado para quê? Para que os presidentes fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Beleza? Aquilo que eu expliquei agora há pouco. Então, você tem... portanto, você vai ter aí sempre ou um presidente mineiro ou um presidente paulista. E aí, para ressaltar, para lembrar, essa chamada República do Café com Leite faz referência ao quê? Referência à economia dos estados, Minas e São Paulo, produtores de leite e produtores de café. Beleza? Gente, está claro até aí? Está tranquilo? Todo mundo está entendendo?
Me fala aí, tá, por favor, se o áudio tá ok, a imagem. Então, olha só, que forma que a gente pode entender a política que vai se estabelecer durante a República Oligárquica? A gente precisa compreender compreender qual que era a situação social do Brasil nesses primeiros anos da República, tá? Então, olha só, no interior do Nordeste, você tem uma superexploração, tá? A miséria, a fome, que era a realidade do povo sertanejo, tá? Da região Nordeste. Tinha uma absoluta obediência ao chefe local. Quem vai ser o chefe local? O coronel, certo? Esse chefe local vai ser sempre o coronel. A saúde era um problema social, principalmente nesses grandes centros urbanos, tá? Seja São Paulo, seja Minas, seja Rio de Janeiro, você tem um problema com a questão da saúde. Aí vocês vão lembrar, vou pegar um pincel aqui que a tinta está melhor. Vocês vão lembrar aí, tá? Lembre-se da revolta da vacina, ok? Lembrando que, vamos fazer um adendo aqui, revolta da vacina de 1904 não deve ser comparada com esse movimento anti-vacina que existe hoje. Por quê? A revolta da vacina ela vai ser causada, além da insatisfação da população com a obrigatoriedade e essa vacina sendo aplicada à força, mas também com a reurbanização do Rio de Janeiro, tá certo? Tomem cuidado com isso aí. Então, você tem a questão da saúde, que é um problema social principal, certo? E se falando nos centros urbanos, o trabalho vai ser uma outra questão delicada, porque vai ser durante esse período aí que começam a desenvolver as classes médias urbanas, tá? E, paralelamente, isso eu estou falando de república oligárquica, paralelamente à classe média urbana, que vai enriquecendo, vai surgir também a chamada classe operária, certo? Essa classe operária no Brasil até então não existia. Nós tínhamos aqui o quê? Uma grande maioria de trabalhadores que estavam que existiam devido ao sistema de escravidão, certo? Então agora você tem aí uma classe operária que vai surgindo. Então, dentro dessa primeira república aí, você tem 3 pontos principais. O chamado coronelismo, tá? Dentro do coronelismo, a gente pode citar também o clientelismo e o mandonismo. O que vai ser o clientelismo? É aquela pessoa que trabalha na terra do coronel, certo? Ela trabalha lá, ela tem a sua própria terra, pequena, mas ela trabalha lá, certo? E recebe um salário. Dentro desse coronelismo, você tem também o mandonismo, aquela coisa do voto de cabresto, da obrigatoriedade e de subserviência a esse coronel, tá? Então, é muito comum a gente denominar a Primeira República de República dos Coronéis, tá? Isso é uma referência aos coronéis que vão surgir lá naquela antiga Guarda Nacional, tá? Que eram, na sua maioria, proprietários rurais, com uma base local de poder. Ou seja, esses coronéis eles tinham um poder local, ok? Eles tinham um poder local, somente na região onde eles moravam. Beleza? Tá claro até aí? Então, o coronelismo, ele vai ser o quê? Um fenômeno político eleitoral que ocorre na instância municipal ou regional, ou seja, local. O poder político das oligarquias agrárias se sustenta no controle do voto da população, certo? E das máquinas eleitorais. O sistema eleitoral brasileiro, nesse período, ele é muito fraudulento, ele é muito falho. Por exemplo, você vai falar, tem um livro chamado A Enxada e o Voto, onde você vê os relatos do que se passava nas eleições. Por exemplo, a fraude nas eleições. Você tem uma sessão eleitoral onde você tem lá, sei lá, 30 pessoas que votam e no total, ao final do dia da eleição, na apuração, você vai ter 45, 50, 60 pessoas que votaram. Por quê? Eram colocados para votar, eram acrescidos na lista, né? Pessoas já falecidas, pessoas que não moravam na região. Então, a fraude corria solto, tá? A fraude corria solto lá. Outra questão também.
havia um roubo de urnas. Por quê? Como o voto era de papel, certo? Havia um roubo das urnas. E essas urnas, ao final da eleição, final do horário de eleição, eram roubadas e depois apareciam com a quantidade superior de votos à de pessoas que tinham naquela sessão. Sem contar na questão da violência, né, das brigas que existiam por causa dessas eleições. Então, a base política do Café com Leite tinha um nome. A base política da República do Café com Leite tinha um nome, o coronelismo. Tá? Então, na época, esses coronéis, grandes latifundiários, que tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Então, você tem aí uma forma que o governo imperial, né, lá atrás, inventou para quê? Para conter os levantes. Lembra que eu falei para vocês que haviam, desde o Brasil colônia, você tem várias revoltas populares que vão acontecendo? Então, essa foi uma das formas que o governo encontrou para conter esses levantes aí. Então, assim, os trabalhadores, os camponeses, os homens pobres, eles se viam subordinados ao poder militar, ao poder dessas milícias, sobretudo ao poder dos coronéis, tá certo? Então, você tem aí uma pequena quantidade de pessoas, né? Pequena quantidade de propriedades rurais mais rica, que domina uma grande população, beleza? E aí, nessa Primeira República, a gente tem vários conflitos sociais aí, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Aqui tem alguns pontos que vocês devem levar em consideração. Olha só, os conflitos da República Oligárquica. Tem três principais aí, que são movimentos de contestação à República. Tá? Aí, dentre eles, a gente pode citar Canudos, a Guerra de Canudos, né? Você tem Contestado, a Guerra de Contestado, lá na região sul, entre Santa Catarina e Paraná. Você tem a Revolta da Vacina, tá? E o cangaço no Nordeste, certo? Para fazer um apanhado aqui geral, certo? Guerra de Canudos, tá? Que foi surgido com o líder Antônio Conselheiro, essa revolta de Canudos, que era contra a República, certo? Eles eram a favor da monarquia. Então, você tem aqui um líder religioso, certo? Líder religioso, e tem características messiânicas. A de Contestado, da mesma forma, você tem o monge José Maria, tá? Você tem aqui o Estado agindo com violência contra a população que se levantou aqui, certo? Quem quiser pegar um pouquinho, claro que nos livros didáticos, aí, nas apostilas, tem falando a respeito de Canudo, mas no livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, retrata isso daqui, a Guerra de Canudos. A Guerra de Contestado, que é uma guerra que se dá lá na região entre Paraná e Santa Catarina. Então, tem um levante de trabalhadores que são desapropriados da terra pelo governo, que ia ceder essa terra a empresas internacionais. Você tem a Revolta da Vacina, que eu expliquei para vocês, de 1904, Rio de Janeiro, processo de urbanização da cidade, a limpeza da cidade, né? E a vacinação obrigatória da população. E aqui no Nordeste, tá? No Nordeste, o cangaço. Figura lendária do cangaço, Lampião e seu bando, certo? O mais conhecido. Então, esses quatro aqui são os pontos que vocês têm que dar uma revisada a respeito dessas revoltas do período da República Oligárquica.
Tá? Então, ao longo dessa Primeira República, movimentos sociais de trabalhadores vão ganhar importância, tá? Tanto no campo quanto na cidade, e você tem crescimento da cidade, diversificação das atividades, certo? Das atividades comerciais. Isso aí, você vai ter, juntamente com essas questões aí, com esses movimentos aí, surgimento de um movimento da classe trabalhadora, tá? Que vai reivindicar melhores condições de trabalho. Então, o cangaço do Nordeste, a Guerra de Canudos, a revolta da vacina, tá? A Guerra do Contestado e, após o surgimento dessa classe operária, as greves operárias em São Paulo, certo? Então, são movimentos sociais dentro dessa república oligárquica, beleza? Então, dentro desses movimentos sociais aí da Primeira República, você tem problema de exclusão econômica, que vai atingir a população do campo e da cidade, certo? No meio rural, o domínio opressor dos coronéis, tá? O domínio opressor dos coronéis, que vão impulsionar os camponeses a se aproximarem de líderes messiânicos, Antônio Conselheiro aqui, por exemplo, tá? O monge José Maria, lá em Santa Catarina, no Contestado, tá? E aí, nas situações mais extremas, o chamado banditismo social. Aí você tem o cangaço. Banditismo social. Banditismo por uma questão de classe. Aí tem que analisar dessa forma aí. O cangaço que vai formar, dentro dessa falta de presença do Estado, dessa necessidade da população de um cuidado maior, você vai ver o surgimento desse banditismo social lá no Nordeste, que vai impulsionar a formação de bandos de cangaceiros que não vão reconhecer ou respeitar nenhum tipo de autoridade. Então, você tem esses cangaceiros no Nordeste, por exemplo, eles fazem frente, né, fazem resistência aos coronéis que agiam com truculência, com violência, com toda a população, tá? Lampião, o mais famoso dos cangaceiros, ele surgiu devido a essa violência desses grupos dominantes, dos coronéis, tá? Que com as suas milícias, aquela milícia formada ali desde a Guarda Nacional, vão agir com extrema truculência e violência contra a população. Então, lá no final do século XIX, já no início da República e no início do século XX, vai surgir no Nordeste brasileiro os grupos de cangaceiros, né, homens armados, e esses grupos eles aparecem em função principalmente, eles vão surgir principalmente devido às péssimas condições sociais da região, tá? O latifúndio que explora o trabalhador, tá? Que é concentrado na mão de poucas pessoas, onde essa população não tem renda, e não tendo renda, eles ficam à margem da sociedade, tá? E passando por situação de miséria, certo? Então, como não existiam leis pelo governo que era para atender essa população, não existia programa do governo para atender essa população, surgem esses cangaceiros, tá? Surge esse grupo que vão ser constantemente perseguidos pelos policiais, tá? Usam roupas e chapéu de couro, característica da região, tá? E aí, para protegerem os seus corpos, né, eles usam essas roupas de couro durante, principalmente, as fugas na Caatinga, né? Canudos, tá? Aí a história de Canudos a gente começa por volta de 1893, voltando um pouquinho aí. Então, nessa época, você vai ter o Arraial de Canudos, que vai atrair pessoas de toda a região da Bahia, tá? Em busca de trabalho, em busca de terra, vão formar um povoado, certo?
e isso daí não vai ser visto com bons olhos pela República, e inicia, então, um movimento da República para conter essa formação desse arraial de Canudos, né, como vai ser chamado, e a tentativa de capturar e prender o Antônio Conselheiro. Isso aí acaba justamente com a morte de todos os participantes, todos os habitantes de Canudos, principalmente do líder Antônio Conselheiro. Quem quiser dar uma revisada nesse conteúdo aí de forma mais rápida e mais tranquila, eu sei que vocês estão em cima da prova aí, mas tem um filme, Canudos, que, se eu não me engano, é de 1992, que tem o Zé Wilker, e Zé Wilker como Antônio Conselheiro, eu não lembro quem que é a outra atriz, mas é um filme bacana que retrata bem esse período aí, tá? E aí, no sul do país, voltando, a Guerra de Contestado, certo? Que vai se dar devido à retirada de trabalhadores rurais de uma região ali entre São Paulo, Santa Catarina e o Paraná. Tem esse nome porque há uma contestação de posse entre Paraná e Santa Catarina por essa região. Esses trabalhadores vão ser expulsos de lá pelo governo, tá? E vão fazer um levante para reaver a posse da terra, beleza? Por último, aí, só para a gente completar aqui, a revolta da vacina, né? Eu já comentei um pouquinho com vocês, 1904, a questão da urbanização do Rio de Janeiro, e aí tem esse levante contra o governo e contra a obrigatoriedade da vacina. Beleza? Tá claro até aí, gente? Pessoal, todo mundo está ouvindo aí? Olha só, dentro desses conflitos aí, aí a gente tem que falar que aqui você tem, ó, conflito rural, revolta da vacina é urbano, tá? E para citar mais alguns conflitos urbanos, você tem ainda a chamada revolta da Chibata. A revolta da Chibata que foi a maior, é considerada a maior revolta ocorrida na Marinha do Brasil. Durante o início da República, tá? Durante o início da República, teve como protagonista os marinheiros, quase todos negros, a maioria, né? A grande maioria dos marinheiros eram negros ou mulatos, que entravam na Marinha como a única forma de trabalho, a única forma de renda que eles achavam, e essa revolta se deu contra os castigos físicos, tá? E também pelos baixos salários, mas principalmente os castigos físicos que eles recebiam quando cometiam algum erro. Isso aí remetia diretamente à questão da escravidão, certo? Então, teve um marinheiro que comete alguns erros lá, e ele é punido, tá? E a quantidade de chibatadas que ele recebe, ele vem a morrer, tá? Então, tem um líder da revolta da Chibata, chamado João Cândido, tá? O chamado Almirante Negro, que ele vai se levantar junto com os marinheiros aí, vão tomar vários navios no litoral brasileiro, tá? E vão apontar os canhões desses navios para a sede do governo. Aí, para resumir, essa revolta aí, ela vai ser contida pelo governo, eles vão prometer o perdão, né? O perdão a todos os marinheiros que participaram dessa revolta. Na verdade, não vai acontecer isso, certo? Eles vão ser presos, alguns vão ser mortos, tá? Mas fica marcado na história do Brasil, na República Velha, como o maior levante, a maior revolta ocorrida na Marinha do Brasil, tá? Então, mais um ponto para vocês olharem aí, dar uma verificada. E aí, ainda tem, dentro da República Velha, o movimento tenentista, chamado de tenentismo, tá? O tenentismo, ele vai mostrar nas fileiras do Exército, uma insatisfação dos militares com a situação política e social do Brasil, tá?
lembrando aquela questão das eleições fraudulentas, da corrupção, e eles desejavam afastar do governo, afastar do poder as oligarquias, certo? Então, eles desejavam afastar as oligarquias do comando do Estado, e aí, por fim, esse movimento defendia a descrença dos valores oligárquicos, tá? Lembrando que a gente está aqui também no período após a Semana de Arte Moderna de 22 de São Paulo, então nós já temos aqui o movimento modernista, tá? O movimento modernista, o modernismo, tá? E com isso, você vai ter aí uma descrença com os valores oligárquicos e nos valores europeus, e vão denunciar, né? Você tem uma forte denúncia social aqui. Então, esse movimento dos tenentes contra as oligarquias, contra o poder centralizado na mão dos grandes proprietários rurais, juntamente com essa descrença nesses valores europeus, ok? Então, na década de 20, você vai ter o movimento tenentista como sendo a primeira contestação, tá? A primeira contestação aberta à República. Os demais movimentos aqui, Canudos contestado, Revolta da Vacina e o Cangaço, eles têm características regionais, certo? O movimento tenentista tem uma característica de contestação à República Oligárquica no geral, certo? Eles são movidos pelo ideal de salvação nacional, então o Exército se colocando como, de novo, né? Proclamação da República, movimento tenentista em 20, você vai ter, em 64, sempre o Exército Brasileiro se colocando como sendo o salvador nacional, o salvador na nação, e você tem aqui um descontentamento com os problemas sociais, certo? Descontentamento com os problemas sociais e políticos do Brasil. Vou baixar aqui um pouquinho a câmera. E aí os jovens tenentes, esse movimento tenentista faz deixar uma observação aí, vai ser importante durante toda a década de 20 e até 1930 com a ascensão de Vargas ao poder, certo? Então, você tem aí os jovens oficiais do Exército, certo? Que acreditavam que o caminho para salvar o país seria a ascensão deles ao poder. Seria o Exército ascender ao poder para pôr fim aquele controle das oligarquias, certo? E assim terminar os oficiais do Exército, eles acabam liderando várias rebeliões, começando com a Revolta do Forte de 1922, lá em Copacabana. Você tem a Revolta Paulista de 1924 e tem a Coluna Prestes de 1925 a 1927, que vai culminar com a Revolução de 30, certo? Essa Revolução de 30, a mesma que vai colocar o Vargas no poder. Então, pontos importantes aí para vocês ainda fazer uma revisão lá. Revolta do Forte, Revolta dos 18 do Forte, no Rio de Janeiro, tá? A Revolta Paulista, Movimento Tenentista Paulista, e a Revolução de 30, ok? Então, esses são movimento organizado pelos membros do Exército, pelos tenentes, tá? Inclusive, essa Revolução de 30 aqui é importante, por quê? Porque vão colocar, através dela, que o Vargas vai chegar ao poder. Beleza? Então, pontos importantes para vocês verem a respeito de República Oligárquica, os conflitos. Canudos contestado, Revolta da Vacina, o Cangaço, a Revolta da Chibata e o movimento tenentista. Beleza? Dentro desse contexto aí, enquanto tudo isso acontece, a gente tem, igual eu falei para vocês, o surgimento da classe operária, tá? O surgimento da classe operária, ele um fator importante, e lembrando que a classe operária, ela vai surgir, a primeira ideia de classe operária, ela surge na Inglaterra, lá na Revolução Industrial, 1750, após a Revolução Industrial. Então, a classe operária vai ser o quê? Ela se reconhecendo como classe operária,
um operário olha para o outro e vê que eles são iguais, então eles se reconhecem como sendo uma classe. Isso no Brasil vai demorar, certo? Quase 200 anos. Até porque no Brasil nós temos um processo de industrialização muito lento, tá? Nós temos aí, durante o Império, o Segundo Reinado, você tem surtos de industrialização, você tem um processo de industrialização. A industrialização no Brasil vai ocorrer a partir dos anos 20 e 30, certo? O dinheiro que se ganhava, né, o capital acumulado com a produção e a venda de café, a exportação de café, ele vai ser investido na industrialização, certo? Até porque você vai encontrar aí alguns cafeicultores, né, da velha guarda que são contra essa industrialização. Então, quem tiver curiosidade também, assista o filme Mauá, o Rei do Brasil, que fala a respeito de industrialização. Beleza? Então, você tem, nesse contexto aqui, na República Oligárquica, o surgimento, né, da classe operária, do movimento operário. Então, sob a liderança de anarquistas desses vindos da Itália, tá, ocorre a maior greve de que se tem notícia no Brasil, isso na primeira metade do século XX, tá? Na primeira metade do século XX. Então, você tem paralisação iniciada lá em 1817, tá? Que vai começar no setor têxtil, a industrialização começa pelo setor têxtil, produção de tecido, e vai se propagar rapidamente, vai atingir a zona portuária e o interior, e vai ser uma greve que vai conseguir reunir em torno de 50 mil trabalhadores. Tá? As principais reivindicações: aumento de salários, né, claro, proibição de trabalho infantil, jornada de 8 horas, tá? E a garantia de emprego e direito de associação. O que é esse direito de associação? O direito de formar o que seria hoje em dia os sindicatos, tá? Então, o governo ele vai reprimir com violência todos esse movimento, com os recursos que ele dispunha, tá? Vai mobilizar a polícia contra essas greves aí, as tropas militares e até a marinha de guerra. Então, você tem aí, percebe-se que o governo vai apoiar os donos, né, das indústrias, os produtores, vamos dizer assim, fazendo com que esse movimento ele não seja bem sucedido. Devido a essa repressão, essa mobilização do Estado para reprimir, para suprimir esses movimentos, o movimento vai se tornar muito grande, então ele vai ter que negociar com os grevistas, tá? E algumas dessas reivindicações aí, algumas dessas reivindicações que vão ser feitas pelos grevistas, elas vão ser atendidas. Você vai ver que nesse período aí, nessa República Oligárquica, a questão social, a questão dos trabalhadores, ela vai ser vista como um caso de polícia, tá? Então, quando você não vê, certo? Quando você não tem, nesse período aí, organização daqueles que eram injustiçados, as forças oficiais, polícia, exército, com apoio de coronéis, elas vão combater os movimentos com repressão e força militar, tá? Então, vai combater com violência. E aí, embora eles pretendessem implantar um sistema político-econômico moderno no país, os republicanos, eles tratavam os problemas sociais como sendo caso de polícia. Greve era caso de polícia, certo? Querem implantar uma república, reclamavam que o Brasil, havia um questionamento por parte dos republicanos, que o Brasil estava atrasado em relação aos outros países do mundo, principalmente a Europa, né? E não havia uma negociação entre as duas partes, né, para que fossem encontradas soluções, tá,
para esse entendimento. Então, o governo quase sempre vai usar de força das suas armas para colocar fim às revoltas. Revoltas, seja na área rural ou as revoltas urbanas, tá? E também a essas manifestações e greves. Então, o governo sempre vai fazer uso da força para suprimir essas movimentações aqui, esses questionamentos por parte da população, tá? E essas reivindicações em busca de melhorias, independente da região e da área que eles estejam pedindo. Beleza? Tá claro até aí, gente? Ficou confuso ou não? Então, a gente vê aí que dentro desse período, dessa república oligárquica, tá tranquilo, Carlos? Beleza. Então, nesse período da república oligárquica, certo? Você tem aqui, ó, Primeira República da Espada, tá? Depois, a República Oligárquica, as oligarquias, certo? Característica que você vai ver aqui, seja mudando, né, seja essa transição, fim do Segundo Reinado, seja a República, seja a República da Espada ou República Oligárquica, essas oligarquias, você não vê uma participação da população na vida política e econômica do país, certo? Ou seja, você vê sempre a elite, as classes dominantes, a classe dominante é quem toma as decisões importantes do país. Você vê o controle do Brasil, o controle do país, o Brasil agora a república, uma república federativa, certo? Os Estados Unidos do Brasil, essas decisões políticas são tomadas por quem? Pela classe dominante, pela elite. Isso vai ter fim somente em quando? Só em 1930, quando você vai ter a eleição, você vai ter a subida ao poder de Getúlio Vargas, tá? E o Getúlio Vargas, a primeira coisa que ele faz é tentar reduzir, na verdade ele consegue, né? Ele reduz, ele retira o poder político, o poder de decisão política dessas oligarquias aqui. Por isso que vai enfrentar tanta resistência durante os primeiros anos. Então, quando for falar de Vargas, né, a gente vai entrar em Vargas, não sei se dá tempo hoje ainda, tem 20 minutinhos, vamos começar aqui um pouco. A era Vargas vai ser dividida em 3 fases, né? 1930 a 34, que é o chamado governo provisório, tá? 30 e 34, o governo provisório. Isso quer dizer o quê? Que ele assumiu de forma provisória, tá? Temporária, era para ser temporária. Então, você tem 30 a 34, governo provisório. 1934 a 1937, o governo constitucional. E de 1937 até 1945, aí a gente tem a ditadura varguista, né? Governo ditatorial. Então, para alguns historiadores aqui, né, a maioria dos historiadores consideram a era Vargas como sendo essa daqui, de 30 a 45. Então, veja bem, Vargas é o cara que vai ficar no poder por 15 anos, certo? E depois ele vai retornar em 1950 e fica até 54. Beleza? Então, olha só. Governo provisório, governo constitucional,
e a ditadura varguista, certo? Cada um com características próprias, tá? Vocês vão ver aqui a forma como ele chega ao poder, tá? Em 30, ele não vai ser eleito, certo? Você tem a eleição para presidente. Quem vai ser eleito é outra pessoa, mas vão colocar o Vargas no poder. Os tenentes colocam Vargas no poder e ele vai governar de forma provisória, tá? Até que seja elaborada a nova Constituição, uma nova eleição. Em 34, ele se candidata, aí ele ganha, com maioria esmagadora dos votos, governa até 37, e em 37 tem a época do alto golpe, né? Ele dá um golpe em si mesmo, e aí implanta uma ditadura de 37 a 45. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Tá? Lembre-se, Canudos, contestado, revolta da chibata, revolta da vacina, cangaço, movimento tenentista, tudo isso na República Oligárquica. Então, a gente vê que o governo republicano, na sua primeira fase, ele não foi nem um pouco tranquilo. Tá? Você sempre vai ver na população brasileira, desde lá do Brasil colônia, várias revoltas, vários levantes que vão ocorrer, que vão acontecer contra a dominação portuguesa, contra o governo, contra o império, certo? E também contra a república. A insatisfação com esse governo e principalmente porque você não tem um protagonismo da população no que diz respeito à vida política do país, tá? Você não tem um protagonismo da população no que diz respeito à vida política do país. Beleza? Deixa eu ver aqui. Só anotar aqui. Tranquilo, gente? Deu para acompanhar aqui? Deixa eu só fechar umas janelas aqui. Então, deixa eu fazer uma introdução para vocês aqui. A gente vai começar a falar aqui da Era Vargas, tá? E aí, se der, a gente termina hoje, se não... a gente conclui amanhã, na próxima aula. Então, ó, primeiro, né? Você tem a Revolução de 30, que vai ser um movimento dos tenentes e da classe média que vai depor o Washington Luiz, que seria o presidente eleito. Então, ó, movimento, vou colocar aqui no contexto, ó, Revolução de 30, movimento dos tenentes e da classe média. Tá? Então, em 1930, você tem a Revolução de 30, que vai ser um movimento organizado, efetuado pelos tenentes e pela classe média, que vai depor o Washington Luiz, que foi o presidente eleito, tá? E vão colocar Getúlio Vargas para governar de forma provisória, tá? E aí tem o início da Era Vargas, que vai, primeira fase que vai de 30 a 34, tá? Esse primeiro momento da Era Vargas, o Getúlio não consegue ser ditador nesse contexto, mas já tenta concentrar os poderes na sua mão. Então, uma característica do Getúlio, ele sempre vai querer concentrar o poder nas suas mãos. Lembrando que o Vargas é um dos expoentes do chamado populismo aqui no Brasil, tá? Nós temos o Vargas, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, tá? Exemplos de governos populistas, tá certo? O Vargas vai governar, a partir de 30,
chamados decretos-leis. Então, são leis criadas pelo próprio presidente, que concentra os poderes do executivo e do legislativo na sua mão. E lembrando aqui, ó, nesse período aqui, de 34 a 37, nós não temos, deixa eu ver aqui, não temos Constituição, certo? Nós não temos uma Constituição, ok? Então, você vê o Vargas concentrando os poderes do legislativo e do executivo, tá? E não tem uma Constituição. E aí ele vai criar, primeiramente, ele cria os chamados interventores. Os interventores vão ser os tenentes que o apoiaram em 1930, e esses interventores são nomeados para substituir os governadores dos estados. Então, tira-se os governadores eleitos e coloca-se os interventores, os tenentes. Tá? Aí você vai ter, em 1932, lá em São Paulo, a chamada Revolução Constitucional. A Revolução Constitucional de 32, onde vai ser exigida a volta da democracia, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Eles exigem que o Vargas convoque uma Assembleia Constituinte. Isso é o quê? Uma tentativa das oligarquias paulistas de enfraquecerem a Revolução de 30. Certo? Os tenentes insatisfeitos com as oligarquias, com o poder das oligarquias, em 1930, promovem essa revolução, tiram o Washington Luiz e colocam Vargas. Então, em 32 já tem a resposta. As oligarquias organizam essa chamada Revolução de 32, que tenta enfraquecer o poder de Vargas, o poder da Revolução, e exigem a Constituição, certo? Então, em 1934, você tem uma Constituição, tá? É uma conquista paulista. E aí, com isso, você vai ter aí uma relativa, tá? Uma relativa liberdade. Baseado nessa Constituição, tá? Essa Constituição de 34 é baseada na Constituição de Weimar, na Alemanha, tá? Então, ela é promulgada, certo? Ela é votada, o voto secreto e feminino, tá? Você vai ter nessa Constituição de 34, o voto secreto, o voto feminino, a criação do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui nessa Constituição de 34, vai estabelecer os princípios de uma legislação trabalhista, que até então nós não tínhamos aqui no Brasil. Tá? Então, aqueles operários que lutavam, né, que reivindicavam 8 horas diárias de trabalho, uma carga horária diária de 8 horas, melhores condições de trabalho, mais segurança, melhores salários. Aqui em 34, na Constituição de 34, você vai ter um embrião, né, do que seria essa legislação trabalhista. Vai ser criado, a partir daqui, o Ministério da Educação e do Trabalho, certo? E aí você vai ter, dentro desse período aqui, tá? Essa fase aí, a disputa entre dois grupos distintos, tá? A disputa entre dois grupos distintos. Você tem a Aliança Integralista Brasileira, certo? A Aliança Integralista Brasileira e a Aliança Integralista Brasileira, e você vai ter a Aliança Nacional Libertadora, a ALN, a IB e a ALN, certo? A Aliança Integralista Brasileira vai ser um grupo político de extrema-direita com ideologia fascista e nazista, certo? O pessoal da matemática aí lembra do símbolo da integral, né? Era o símbolo da Aliança Integralista Brasileira, ok? E a Aliança Nacional Libertadora é um grupo político de extrema esquerda com ideologia comunista e nacionalista, certo? Então você tem aí uma polarização política, extrema direita e extrema esquerda, nessa fase da era Vargas. Em 1935, lembrando que o Vargas, ele promulga essa Constituição, ele vai exigir que ele possa se candidatar, certo? Vai colocar lá que ele pode se candidatar, e ele se candidata a presidente, ok?
E aí você tem, em 1935, a chamada Intentona Comunista. Tá? Vai ser organizada pela Aliança Nacional Libertadora, uma revolta armada que tinha como objetivo derrubar o governo de Vargas e instaurar o comunismo no Brasil. Ele vai contar com a participação das cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Ok? E aí, isso aqui o Vargas, em 1935, o Vargas já eleito, já governando de maneira constitucional, certo? Ele saiu candidato aqui em 34, já estava governando de maneira constitucional, e aí, diante desse risco dele não conseguir manter-se no governo, ele vai, em 1937, tá? Então, já na segunda fase, a gente tem aí o chamado Plano Cohen, certo? Esse Plano Cohen vai ser um atentado comunista forjado por Vargas, tá? E os integralistas, ou seja, certo? O pessoal da Aliança Nacional Libertadora, que vai ser utilizado como pretexto para a instauração de uma ditadura varguista, certo? Uma ditadura que vai agir contra os comunistas, beleza? Então, a partir de 1937, a gente tem aqui o chamado período ditatorial ou início da ditadura varguista, tá? O chamado Estado Novo. Esse Estado Novo vai de 37 a 45, certo? Então, nessa terceira e última fase da era Vargas, vai corresponder a uma ditadura com tendência fascista, entendeu? Fascista. Mussolini, Hitler, ok? Lembre-se dos líderes fascistas. Lembra ali de quando, em 39, quando iniciar a Segunda Guerra Mundial, tá? O Vargas vai estar no poder, vai até 45, e aí o Vargas vai ter uma atitude controversa no governo dele. O governo dele tem características fascistas, e lá fora ele vai enviar membros do Exército Brasileiro para lutarem contra os fascistas, contra os alemães e contra os italianos. Então, aqui dentro, ele põe em prática um governo com moldes, características fascistas, e lá fora ele luta contra esses regimes aí, tá? Nesse período aqui, de 37 a 45, o Vargas também vai promulgar uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, que vai ser baseada nos fundamentos do regime fascista polonês, ok? Então, dentro desse período aqui, de 37 a 45, Vargas vai instituir uma ditadura. Ela vai ser imposta, certo? Ela vai ser imposta, uma ditadura uma Constituição que é imposta, e ela vai ser redigida pelo jurista, pelo Francisco Campos, tá? Francisco Campos é que vai redigir a polaca. E aí você tem um Estado unitário, autoritário e antiliberal, certo? Característica dessa última fase do governo Vargas, chamado Estado Novo, tá? Então, característica do Estado Novo: ditadura com tendência fascista, censura, repressão, controle dos trabalhadores, controle dos meios de comunicação, legislação através da força e propaganda. Aí você tem, nesse período aqui, a criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá, do Estado. O Vargas vai se utilizar desse recurso aí muito bem, certo? Vai utilizar do rádio para propaganda. Quando eu falar propaganda, os meios de comunicação, principalmente rádio e jornal, certo? Lembrando que aquele programa que a gente tem aí no rádio hoje às 19 horas, acho que mudou o horário, varia de estação para estação, a Hora do Brasil, ela foi criada no governo Vargas, certo? Que faz a propaganda, a divulgação, certo? E noticia as atitudes do governo, certo? As medidas tomadas pelo governo. Dentro desse período aqui, certo, do Estado Novo, você vai ter uma perseguição aos comunistas,
a política do trabalhismo, que vai ser um controle dos sindicatos, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, tá? Então, você vai ter agora um código de leis que atende ao trabalho e aqui você vai ter também uma nacionalização da economia. Então, a criação de empresas estatais, certo? A nacionalização da economia, criação de empresas estatais onde vão ser explorados os recursos naturais, certo? Do país. Então, você tem a Companhia Siderúrgica Nacional e a antiga Vale do Rio Doce, que depois de privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, passou a ser a Vale. Beleza? E o Vargas, ele vai ter, a princípio, uma política da boa vizinhança, certo? Uma política da boa vizinhança, de não participar nem intervir, certo? Não tomar partido na Segunda Guerra Mundial. Então, esse governo do Vargas, que é contraditório, tá? Ele vai ter como fatores, né? O fim do Estado Novo vai ter como fator vários fatores aí, mas você tem a própria contradição do Vargas, a própria contradição do governo brasileiro na participação na Segunda Guerra Mundial. Então, o Vargas, sob influência norte-americana, ele vai com tendência fascista, o Brasil, governo, né, ditatorial de Vargas, o Estado Novo que tem tendência fascista, ele entra no conflito da Segunda Guerra Mundial contra o eixo. Contra quem? Contra a Alemanha, Itália e Japão, certo? Então, um governo fascista, com tendência fascista, uma ditadura, vai entrar no conflito na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os fascistas. Você tem aí na oposição norte-americana e da sociedade civil brasileira, durante o término da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, Vargas passa a ser visto como uma ameaça às democracias e ao liberalismo mundial, ok? Então, empresários brasileiros, a classe média, políticos brasileiros, que estão descontentes com a falta de liberdade, aproveitam a situação que o país se encontra para exigir a redemocratização e a realização de eleições para presidente em 1945, certo? Então, com isso, você vai ter aí, com essa reivindicação de eleições em 45, você vai ter mais espaço para a oposição. Os partidos políticos que foram extintos durante o governo Vargas, principalmente o Partido Comunista, que foi perseguido, eles vão voltar, vão perceber a situação, e aí o Vargas também vai permitir a volta de certos partidos e a fundação de outros. Por quê? Ele viu que a situação do governo não era das melhores. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai abrindo, né, as portas, né, facilitando. E aí você tem a criação do PSD, que é o Partido Social Democrático, que é ligado a Vargas e a Dutra. Você tem a volta do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que tem como base a pauta do socialismo soviético. O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado no trabalhismo, né, na política trabalhista varguista, e a UDN, a União Democrática Nacional. Tá? Então, a UDN é um partido conservador e a favor do capital estrangeiro. Tá? Eles são considerados, inclusive, entreguistas. O Vargas ele vai fechar a entrada de capital estrangeiro durante o seu governo, tá? Impedindo, inclusive, a saída de lucros, né, de dividendos obtidos com as empresas estrangeiras que se instalavam aqui no Brasil. Então, ele impede a saída de capitais, limitando isso em 10%. Tá certo? E aí, em 45, olha a observação, e o Vargas vai ser cassado, tá? E aí, como desdobramento disso daí, vai ter início o chamado movimento querenista. O próprio Vargas, né, vai incitar isso daí, a população a pedir que ele volte. Então, quer dizer, o cara ficou 15 anos no poder e ainda não quer largar. Então, esse querenismo vai ser um fenômeno popular de massas, das massas pobres, ligadas ao trabalhismo
e que queriam a permanência de Vargas no poder, mas com a nova Constituição, certo? E o que vai acabar não acontecendo, certo? Que acaba não acontecendo. Em 1945, Vargas é deposto, e aí ele não pode se candidatar a presidente mais, e isso põe fim à era Vargas, essa primeira parte, não, esse período que ele governou aí, voltando somente em 1950. Gente, está claro até aí? Alguma dúvida? Que aí eu vou parar por aqui, e aí a gente conclui essa parte de Vargas. Eu quero ver se eu chego até 64 na próxima aula. Tá beleza? Alguma dúvida aí? Vou ajeitar essa câmera aqui que está cortando. Então, moçada, ó, a gente faz assim, na próxima aula eu concluo essa parte de dar um fechamento na era Vargas aí, e aí eu vou falar a respeito do período democrático, né, do Brasil, de 45 a 64, beleza? A gente fecha essa parte aí, tá bom, da história do Brasil, e depois pega um pouquinho de história geral, revisar alguns pontos da história geral para vocês aí. Beleza? Tá ok? Então, a gente encerra por aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver, pode aproveitar e perguntar. Não estou dispensando vocês, não, tá? Só... Tranquilo, gente. Então, brigadão, viu? Valeu, a gente se vê na próxima aula aí. Nós temos 2 aulas ainda. A gente tenta fechar mais alguns conteúdos desses aí. A parte Brasil e a parte geral. Certinho?